Boa noite, pessoal. Harrison falando. Vou dar início a mais um comentário de fechamento das economias e das bolsas brasileiras e internacionais através aí do material da área de análise da Investimentos. Nós podemos avaliar qual foi o desempenho dos mercados e dos índices em uma semana que o Ibovespa subiu quase 5%. Não nos deixa menos preocupado, mas nos dá um fôlego em relação ao que vinha acontecendo nos períodos anteriores. Vamos falar de mercado internacional. Na segunda-feira, os mercados na Europa fecharam em alta, refletindo dados do crescimento da China em linha com o esperado. O crescimento da China em linha com o esperado fez com que as bolsas reagissem de uma maneira positiva. Nos Estados Unidos, o dia foi positivo devido ao índice de atividade manufatureira. A atividade manufatureira é uma atividade que gera muitos empregos, que gera muita receita para o governo, e dados positivos impulsionam a bolsa americana para cima, logicamente, tá? Na terça-feira, as bolsas europeias fecharam o dia em queda, refletindo dados fracos da Alemanha e Reino Unido. São países da zona do euro. Dados fracos desses países, inclusive da Alemanha, que é um ponto forte ali naquela economia, impulsionaram aí a bolsa para baixo na terça-feira. E nos Estados Unidos, o mercado fechou o dia em queda, adotando uma postura mais cautelosa frente a discursos do Ben Bernanke na quarta-feira e na quinta. Essa postura é realmente porque eles aguardam qual será o posicionamento do Ben Bernanke, e toda vez que esse presidente do Fed fala ao mercado, gera bastante volatilidade. Por conta disso, o mercado fechou em queda e adotou uma postura mais cautelosa em relação ao comentário que seria feito no dia seguinte. Bom, na quarta-feira, os índices europeus fecharam o dia em alta, após o discurso do nosso querido Ben Bernanke afirmar que o prazo para a redução dos programas de compra de ativos poderá ser alterado de acordo com avanços ou necessidades da economia americana. O mercado interpretou como um ponto positivo, já que ele deu a possibilidade de aumentar o prazo para diminuir a compra de ativos. Para quem não sabe, o governo americano comprando ativos estimula o gasto do governo e aumenta a demanda agregada na economia. Vou falar o português claro. Quando o governo gasta dinheiro, ele está colocando dinheiro na economia. Esse dinheiro vai passar para a população, para investimentos e outras coisas. Esse dinheiro vai gerar um maior consumo das pessoas. Então, a continuidade desse gasto é positiva para os mercados no curtíssimo prazo. Nos Estados Unidos, os índices fecharam próximo à estabilidade, refletindo aí o discurso do Bernanke e a divulgação do livro Bege, que destacou a melhora da economia americana. Uma melhora da economia americana realmente vai gerar uma expectativa mais altista nas pessoas e no mercado como um todo. Bom, na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam em alta, influenciadas pelas ações do setor bancário. Após o Banco Central Europeu divulgar que irá reduzir exigências colaterais para a tomada de empréstimos. O que é isso? Vai aumentar a capacidade de empréstimo dos bancos. Quando o Banco Central diz que vai reduzir as exigências, no português claro, está falando que o banco tem 100 para emprestar. A exigência desses empréstimos é 30. Quando ele diminui a exigência, deixando para 10, sobra 20 para o banco emprestar a mais. E isso é muito positivo para a economia e para a população que vai ao banco pegar dinheiro. Diminui o custo do banco e diminui o custo para as pessoas que vão necessitar de empréstimos. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam o dia em alta, impulsionadas por dados melhores de pedido de seguro-desemprego e índices de atividade manufatureira, como já havíamos falado na terça-feira. Tá? E na sexta, hoje, índices europeus fecharam o dia em queda, impactados por balanços corporativos pior do que o esperado nos Estados Unidos e pelo pedido de falência da cidade de Detroit. Isso é uma coisa muito negativa, que gera um ânimo mais apreensivo nos investidores, e por conta disso a queda do mercado no dia de hoje.
após vários dias de alta, inclusive aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, os mercados fecharam próximo à estabilidade, divididos entre balanços piores do que o esperado pelo mercado de empresas de tecnologia e falência de Detroit. E também por uma notícia que o governo chinês retirou pisos de taxas cobradas por empréstimos e financiamentos de empresas no país. Por que essa estabilidade? Já que nós tivemos resultados ruins em relação ao pedido de seguro, ao pedido de falência da cidade de Detroit e aos resultados de balanços corporativos, porque a China é um player no mercado internacional. E quando o governo retira o piso das taxas cobradas para empréstimos, vai baratear o custo dos empréstimos para as empresas e estimular o maior investimento, contratação de pessoas, entre outras coisas que nós podemos tratar em outros momentos. No Brasil, onde nos interessa bastante também saber o que aconteceu, o mercado brasileiro fechou em alta, influenciado por dados de crescimento do PIB da China e em linha com o esperado pelo mercado. Nós sempre estamos olhando para a China para tomar decisões e ter um termômetro do mercado como um todo. Além disso, empresas do grupo EBX ajudaram o índice brasileiro no campo positivo, após notícias de que o BNDES alongou parte das dívidas do grupo. Para quem não sabe, o grupo EBX é o grupo da famosa OGX, tá? Do nosso queridíssimo Eike Batista. E essas ações elas são muito negociadas no mercado brasileiro. E quando nós temos uma notícia boa em relação àquelas empresas, o nosso índice ele sobe por conta das participações dessas empresas dentro do nosso índice de ações no Brasil. Essa participação é único exclusivamente por volume de negócio, pessoal. Não que quanto maior a participação, maior a perspectiva da empresa. Podem ter empresas que estão com perspectivas ruins, mas com alto volume de negócio. Então, tem que saber diferenciar esse ponto. Na terça-feira, a Bolsa Brasileira encerrou o dia em leve alta, em um dia de volume bastante reduzido, por conta, mais uma vez, da cautela dos investidores em relação aos discursos do Ben Bernanke nos próximos dias. Isso aconteceu no Brasil também. Os investidores brasileiros também tomam essa postura mais cautelosa para aguardar o discurso do queridíssimo Ben Bernanke e avaliar se vai para um lado ou vai para outro lado. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou o dia em alta, refletindo o discurso do Ben Bernanke e também de autoridades chinesas, que afirmaram que o governo chinês poderá adotar políticas de apoio ao crescimento econômico e ao emprego, caso haja necessidade. Isso é muito positivo, porque, como eu já disse antes, a China é um player no mercado financeiro. Qualquer informação que beneficie o mercado chinês é muito positivo para o mercado como um todo, já que a China tem muitos negócios com todos os países envolvidos aí nos principais índices de ações e mercado econômico global. Na quinta-feira, o mercado local aproveitou o otimismo dos mercados internacionais e fechou o dia em alta, emplacando a quarta alta seguida na semana. Tivemos um quarto dia de alta no mercado, muito positivo para quem opera no curto prazo, e para quem tem um pensamento mais de longo prazo não tem tanta mudança, já que os investimentos de longo prazo eles aguardam um período maior para mostrarem resultado. Destaque para os papéis no setor imobiliário, que vem demonstrando recuperação após algumas empresas do setor divulgarem prévias operacionais. Muito provavelmente essas prévias operacionais estão em linha com o que o mercado espera e há uma expectativa de que essas empresas retomem o lucro que elas haviam obtido no passado. Então, isso é muito positivo. O mercado brasileiro fechou o dia em queda, refletindo hoje, o nosso mercado hoje fechou o dia em queda, refletindo o pessimismo com a falência da cidade de Detroit e dos balanços mais fracos que o esperado pelo mercado de empresas de tecnologia. Bom, mas o que isso tem a ver com o mercado brasileiro? Esse ambiente desfavorável gera um medo, um caos nos investidores e aversão a risco. Como nós somos um mercado emergente, essa aversão a risco impacta diretamente no nosso mercado, com os investidores tirando
tirando o dinheiro do Brasil e enviando para o exterior em mercados mais seguros, que eles avaliam na posição deles. Além disso, rumores que a Previ, que é o maior fundo de previdência do Brasil, poderia reduzir sua participação de Vale, pressionaram os preços da mineradora e cooperaram para levar o Ibovespa para campo negativo. A Vale é uma das, se não é a maior empresa que tem maior participação no nosso índice pelo volume de negócio e também um pouco pela sua representatividade na nossa economia. Isso, a venda da Previ para tirar os seus investimentos da Vale vai impactar negativamente nesse papel, pressionando os preços para baixo. Então essa expectativa da Previ reduzir a sua participação na Vale pressiona os preços para baixo, porque os investidores já estão prevendo aí que vai ter uma desvalorização por conta desse ponto específico da Previ. E é isso, pessoal. O comentário de fechamento termina aqui. Nós temos outros dados aqui embaixo em relação ao que aconteceu de notícia e de indicador nesta semana. Porém, nós já falamos sobre ele acima. Um ponto positivo para o mercado essa semana foi realmente a alta do nosso mercado, do nosso índice, que acumulou na semana exatamente um ganho de 4,10. Se a gente for ver aqui em relação aos outros índices, nós estamos em uma das maiores altas. Porém, entretudo, contudo, todavia, nós estamos sofrendo mais do que todos os outros índices internacionais de mercados mais estabilizados. Bovespa está sofrendo aí um dos piores semestres desde 2012 e essa alta expressiva nessa semana nos deixa um pouco mais confiantes em relação à retomada de um movimento corretivo do mercado ou a manutenção desse movimento e estabilização de preços das ações, tá? Esse foi meu comentário de fechamento. Mantenham contato com a gente, entrem no nosso site da uminvestimentos.com.br e espero vocês para a próxima semana. Tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. Até logo.